TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Que alegria retornar a Leme, hoje conhecendo uma outra casa espírita. Que alegria rever algumas pessoas que tivemos a oportunidade de estar naquele encontro fraterno. Me sinto honrado por estar fazendo parte das comemorações dos 30 anos desta casa. Que Jesus abençoe todos que estiveram naquela altura, na fundação, nas primeiras horas, tanto quanto os amigos que estão neste momento. O tema que nós passamos inicialmente realmente era Passos de Luz. Mas quando nós estávamos nos dirigindo de Itapira para Leme, nos foi sugerido pelo plano espiritual a estudarmos um pouco sobre a lei do trabalho. Nós não queremos dar a conotação do trabalho físico, do trabalho material, do sustento da nossa família. O convite para as nossas meditações nesta tarde é sobre o trabalho espiritual. Trabalho este que todos nós fomos convidados. Porém, cabe a cada um de nós aceitarmos ou não. Nós todos temos um compromisso, primeiramente frente a nós mesmos. Nós já assumimos o nosso compromisso de progredir, crescer, desenvolver, aprender. Aprender o que, André? Tudo. Tudo que nós pudermos. Sairmos do casulo que trouxemos conosco, do que imaginávamos ser apenas o certo, e ver que existe um certo maior, uma verdade maior, uma realidade maior. Com a visão espírita, nós podemos dar um passo diferente do que não dávamos em outrora. Ser espírita é ser melhor do que o outro? Não. Mas ser espírita é um convite para nos melhorarmos, dia após dia, lutando com as imperfeições negativas, mas fazendo florescer o homem bom, a mulher boa, de que todos nós possuímos. Nós, os espíritas, precisamos estudar mais o livro dos Espíritos. Como precisamos estudar mais todas as obras de Allan Kardec. Temos visto muitos livros de todos os gêneros, e muitas vezes Allan Kardec está sendo deixado de lado. Kardec é a nossa base. E no Livro dos Espíritos, sobre a lei do trabalho, Allan Kardec questiona na questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Como nós devemos encarar o trabalho? É uma obrigação? É uma oportunidade? É uma dádiva? É um castigo? Como encaramos o trabalho? Materialmente é o ganha-pão. E o espiritual? Nós já passamos a analisar os frutos que o trabalho na senda do bem pode nos gerar? Quando eu começo a reforma íntima, a fazer aquela análise íntima do meu ser e vejo os meus potenciais, nós já paramos para analisar que podemos mudar a nossa realidade e a realidade das pessoas que estão ao nosso lado? No livro Libertação, André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nos fala, os benfeitores ensinando a ele, de que nós, por sermos seres milenares, trazemos as ideias pré-concebidas do passado.
E André Luiz questiona, mas se nós trazemos ideias pré-concebidas, ideias milenares, que caminham conosco de muito, o que fazer para vencê-las? E a resposta é interessante. A única vitória que podemos empreender nesta dimensão é em relação a nós mesmos. E a melhor maneira de convidarmos o nosso semelhante à mudança é eles vendo a nossa própria mudança. E ele encerra dizendo com uma vírgula: ninguém muda ninguém. Eu posso sugerir, eu posso dar uma dica, eu posso dar um conselho, mas ninguém muda ninguém. O convite é para que a mensagem entre no meu coração. Se a pessoa que está do meu lado vai compreender o trabalho na senda espiritual como eu estou compreendendo, é um desenvolvimento espiritual dela, tanto quanto foi meu. Será que nós, há 20 anos atrás, imaginaríamos que hoje estaríamos aqui? Será que há 20 anos atrás nós imaginaríamos ter as atividades que nós já temos? Dar um passe, participar de uma palestra, ajudar no estudo, ajudar na parte da transmissão, ajudar no que quer que seja? A vida, ela dá muitas voltas. O que é errado hoje, com o amadurecimento pode se tornar o certo amanhã. O que é certo, bom, proveitoso hoje, com o amadurecimento pode deixar de ser amanhã. O certo é relativo, é conforme o grau de amadurecimento. Nós, em nossa existência, quantas vezes não mudamos de posicionamento? Quando eu pego um livro, nós já paramos para analisar que a nossa paz de espírito influi no modo que eu vou absorver o conteúdo? Quando eu estou bem, calmo, tudo está sereno, eu tendo a absorver melhor. Naquele dia que eu estou preocupado, agitado, nervoso, eu vou ler 1 hora e não vou reter 10 minutos do que eu li, porque a minha cabeça estava fora do livro. Quando eu compreendo que o trabalho, ele é uma grande alavanca para o meu próprio progresso. Antes de nós pensarmos no progresso da cidade de Leme, antes de pensarmos no progresso do estado de São Paulo, do Brasil ou do planeta Terra, nós somos convidados a analisar o nosso progresso íntimo e o trabalho que a espiritualidade confiou em nossas mãos. Todos nós, por maior ou menor, mais importante ou menos importante, nós temos um compromisso. É verdade que às vezes este compromisso se estende a um familiar, no relacionamento conjugal, no reencontro difícil com um filho, com uma filha, com o pai, com a mãe, naquele núcleo familiar. Às vezes o nosso trabalho ostensivo é no trabalho profissional, com aquele chefe ou com aquele funcionário. Todos nós somos convidados a descobrir. Ninguém vai chegar para nós e vai falar: André, o seu compromisso é este. Nós temos que auscultar dentro do nosso íntimo que está gravado qual o nosso compromisso. Não é de responsabilidade dos espíritos nem dos encarnados nos dizerem qual o nosso papel. É uma busca do autoconhecimento. Nós sabemos quem nós somos? Se sabemos, nos aceitamos, nos amamos, nos perdoamos pelo que já cometemos de gravidades nesta própria existência? Como encarar o trabalho? A espiritualidade, sob o comando do Espírito da Verdade, nos responde:
O trabalho é uma lei natural e, por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e os seus prazeres. Conforme nós vamos crescendo intelectualmente, nós vamos tendo mais necessidades, mais vontades, o nosso querer aumenta e às vezes aquele trabalho que eu tinha, só ele não mantém a vida que eu quero ter. Sou convidado a trabalhar mais, para automaticamente ganhar mais. Mas e espiritualmente falando? Para a espiritualidade, o trabalho espiritual, o que vale é a quantidade ou a qualidade? Não é a quantidade ou é a qualidade? A qualidade nos mostra que antes fazer pouco e bem feito do que fazer muito e mal feito. Às vezes sonhamos com grandeza, mas o nosso trabalho é de formiguinha. E tudo isto que nós vemos, o que seria sem a formiguinha? Que às vezes nós pisamos por ela e nem vemos, nem percebemos. Para Deus, nós que já estamos revestidos da inteligência contínua, Ele nos ama igual a esta formiguinha que nós estamos dando o exemplo, que às vezes está num jardim e nem sabemos do trabalho grandioso para o meio que ela vive, que ela desenvolve. Para Deus, todos nós somos importantes. Mas às vezes nós criamos necessidades extravagantes e depois somos convidados a trabalhar mais. E com o trabalhar mais, vai a saúde, vai o tempo, chego em casa, já estou cansado. Qual é a qualidade de familiar que eu vou ser? Tende a ser menos produtiva. Porque eu estou cansado. Trabalhei a semana toda, o que eu quero fazer no final de semana? Descansar. Tenho um filho, mas o filho é a energia pura. Eu estou cansado. Trabalhei o dia inteiro, fiz hora extra para mantê-lo. Mas o que o filho precisa mais de nós? De trabalharmos mais para darmos um computador, um celular? Ou trabalharmos menos, não darmos nada disso, mas darmos amor? Olha o paralelismo que nós vivemos na atualidade. Não tem como ter tudo. Salvo se nascer numa família rica, que os dotes familiares não necessita com que aquele pai ou aquela mãe tenha que trabalhar. Mas a grande realidade não é esta. O que nós queremos transmitir para o próximo? O que nós estamos doando para o semelhante? E quando eu falo de doar, geralmente vem na nossa cabeça dinheiro. Não. Doar em afeto, doar em sentimento, doar em ajuda. Às vezes apenas oi. Tá tudo bem? Às vezes a pessoa quer sentir de nós apenas que é notada. Apenas isto. Quando Madre Teresa de Calcutá visitou o Brasil, um jornalista perguntou para ela: Madre, a gente tem visto o Brasil um país com tanta desigualdade, tantas pessoas ricas, milionárias, mas tantas pessoas também pobres, passando necessidades. Como é que fica esse negócio de nós darmos, ajudarmos? Ela disse assim: olha, se nós temos condições de ajudar e de doar, é uma obrigação do cristão. Mas hoje eu tenho percebido um número muito maior de pessoas necessitadas de afeto e de carinho do que propriamente de dinheiro. Olha que resposta interessante, isso na década de 80. Eu tenho visto pessoas precisando mais de afeto e de carinho do que propriamente dito de dinheiro. Que a necessidade ainda está em muitos lares, a necessidade material, é verdade. Mas hoje um número muito maior é a necessidade do afeto, a necessidade do amor.
E o que é ser espírita? Ser espírita é a revivescência do cristianismo primitivo. Então nós somos cristãos, correto? Mas que tipo de cristão eu sou? Eu sou aquele cristão que tem tempo ou que tudo é difícil? Eu sou aquele cristão desprendido ou quanto mais tenho, mais quero ter? Qual tipo de trabalho nós estamos deixando? E se desencarnarmos hoje, o que estamos deixando para os nossos familiares? E não estou dizendo em patrimônio material, casa, carro, conta bancária ou dívida, não. Eu estou falando espiritualmente. Se eu partir hoje para o plano espiritual, como os meus familiares lembrarão de mim? Como uma pessoa legal ou chata? Como uma pessoa que podia contar comigo em todas as horas? Ou é aquela pessoa que sempre reclama, lamenta, tudo é difícil, tudo é um problema, a culpa é de Deus, de Jesus, dos espíritos, do próximo? Qual a impressão que nós estamos deixando? Um sentimento de saudade ou um sentimento de que foi tarde? O que nós estamos imprimindo para os outros? Alguma pessoa já positivamente seguiu o nosso exemplo? Negativamente, sim. Quantas vezes não ensinamos ao nosso filho: fulano está batendo na porta, fala que mamãe não está. Depois a gente ainda pergunta onde ele aprendeu a mentir. Quem foi o professor da mentira? Fulano está no telefone, fala que mamãe está doente, não dá para atender. Então são histórias até cômicas e engraçadas, mas muito comum nos lares, até mesmo de nós os espíritas. Isso nós deixamos gravado numa criança. Mas o que nós estamos deixando gravado de positivo? De bom? São questionamentos que o Espiritismo nos faz para que possamos ter uma vida de êxito aqui na Terra. Quantas pessoas não estão passando pela vida, pela existência atual, e dela não estão levando nada, nenhum proveito, nenhum auxílio, nem nada. Por trabalho, não podemos imaginar: eu não dou conta de ajudar Jesus, eu não dou conta disto. Damos. E é a nós que ele recorre. Cada um de nós, cada um com o seu potencial. Que nós somos perfeitos? Não, muito longe disto. Cada um de nós tem o seu drama, a sua história, a sua particularidade. Muitos de nós teve uma infância difícil, um casamento provacional, filhos complicados. Quando não, o complicado somos nós. Viver aqui, conversávamos com o Valdeci quando vínhamos de Itapira até aqui, da dificuldade que é estarmos encarnados. Quando nós vemos, deixamos o negativismo falar mais alto, deixamos a preocupação falar mais alto, deixamos a intolerância. Quando não, deixamos a razão de lado, pegamos aquele princípio e trabalhamos apenas com ele. O trabalho é uma oportunidade bendita que foi nos convidado. Eu gosto muito daquela imagem, não sei se as pessoas que aqui estão já tiveram oportunidade de ver. É Jesus diante de uma porta batendo. É o convite que ele faz ao trabalho. Mas a quem cabe abrir a porta? É a Jesus? Não. Jesus veio, fez a parte dele e continua fazendo no plano espiritual. Cabe quem abrir a porta para que Jesus entre? Nós. Nós estamos abrindo? Daqui a pouco nós vamos embora. Daqui a pouco nós vamos retornar para a nossa casa, vamos continuar nossa existência. E o que estamos imprimindo de bom? Que nós possamos unir as nossas forças. Nunca foi tão importante ser uma bandeira da paz
do equilíbrio e da serenidade como na atualidade. Nunca se teve tanto desajuste psíquico, psicológico, espiritual como nós temos visto hoje. As inversões de valores, as inversões de papéis, que possamos não desistir nunca de nós e do planeta, que possamos, unidos, ver na caridade, no amor e na bondade, o caminho que nos liga de modo direto, e apenas o trabalho vai poder nos auxiliar na edificação do homem de bem. Ninguém transformará apenas e tão somente porque vem numa casa espírita. Ninguém conseguirá desenvolver as virtudes apenas e tão somente porque toma um passe. O convite é pegarmos todo este material e levarmos para fora. Neste mesmo livro de André Luiz, Libertação, é muito curioso o prefácio daquela obra. Todos os livros de André Luiz, os prefácios é do espírito de Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier. E é interessante que ali Emmanuel conta a história, uma lenda egípcia, do peixinho vermelho. Então havia um lago de grandes proporções, com vários tipos de peixes, de vários tamanhos, de várias espécies, e dentre eles havia um peixe que era o peixinho vermelho. E ele, desde cedo, se devotou ao estudo, a analisar, a ver o comportamento dele, do próximo, a tentar pensar maior do que tinha o hábito de pensar. Ele viu no estudo uma oportunidade de compreensão. Então ele era um dos poucos, para não dizer o único, que conhecia onde era a parte mais funda, mais rasa, quando chovia, por onde escorria a água. Ele catalogou tudo dali. E ele encontrou por onde a água passava, para encontrar o rio, do rio para encontrar o mar, para encontrar o oceano. E ele queria saber, se ele passasse por ali, o que ele iria encontrar. E com muita dificuldade ele passou pelo buraco. E conta Emmanuel que ele perdeu um pouco de escamas, perdeu um pouco da sua parte. É uma parte filosófica que ele fala que o salto espiritual, eu tenho que deixar coisas para trás. Se eu não fizer hoje, eu farei amanhã. Se eu não fizer amanhã, eu farei no outro dia. Mas eu vou ter que fazer. O salto existencial, o deixarmos de ver a vida do terra a terra e vermos a vida espiritual, é um convite. E esse peixinho quis. E quando ele passou, foi a duras penas. Mudar nossa personalidade não é difícil. Deixar velhos hábitos não é difícil. Deixar o automatismo não é difícil. É o que filosoficamente fala nesta passagem. E aí ele começou a sua viagem interior, como filho pródigo retornando à casa do pai. E ele foi conhecendo, ele foi vendo, e ele viu que havia lugares muito maiores, mais belos do que o que ele convivia. Ele viu espécies que ele nem imaginava. Ele viu que a água tinha outro gosto, outra densidade, espiritualmente falando. Nos planos espirituais, porque é mais de um, cada dimensão, cada subdimensão tem a sua matéria e a sua propriedade. E ali ele foi conhecendo estas regiões e foi se espiritualizando, que é o nosso convite. Espiritualizarmos, acendermos a nossa luz. E ele foi passando pelo rio, pelo mar, conheceu o oceano,
Que maravilha tudo aquilo! E de repente ele sentiu saudade dos seus. Ele falou, eu preciso voltar. Estou com saudade. Eu preciso contar o que eu vi. Porque eles acham que só tem vida ali. E ele começou a voltar. Enfrentou todas as dificuldades para voltar. E chegou. Quando ele chegou, ele pegou falou do que ele viu, não deu atenção. Falou para outro, ouviu, não deu atenção. Ele foi para o rei daquele lago e falou, olha, eu quero falar disto. E o rei, que pensava grande, ostentava, falou, vamos falar. Juntaram todos em assembleia e o peixinho vermelho foi contar o que ele viu. Passado alguns instantes, deram risada, fizeram chacota, contaram anedota com o peixinho. E aí o rei levou ele até aquele escoadouro de água e falou, você acha mesmo que eu com este tamanho vou passar aqui? Outro ponto filosófico. Nós vermos as dificuldades e potencializarmos. Olha, a arte de pensarmos e de nos envolvermos. A dificuldade, ela tem o tamanho que nós criamos. Tem pessoas que têm um probleminha desse tamanho, faz ficar gigante. Tem pessoas que têm um problema gigante e faz ficar desse tamanho. Nós colocamos tamanho no nosso problema. Não é o próximo, não é o obsessor, não é benfeitor, somos nós. Eles vêm por bagatela, mas quem coloca somos nós. E o peixinho saiu. Mas aí eu me lembro de Dr. Bezerra. Conta Marlene Nobre, em seu livro sobre o Chico, que certa feita Chico Xavier disse, quando o Dr. Bezerra completou 50 anos de desencarnação, fizeram no plano espiritual uma festa. Celina veio de regiões altamente evoluídas. Celina é assessora de Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Veio com o recado de Maria para Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, você já chegou no limite que a Terra pode te dar. Você já tem permissão para ir para um outro planeta, continuar sua jornada evolutiva. Ele falou aos prantos, eu não posso ficar, eu quero ajudar a Terra, eu quero ajudar aqueles que eu tanto sinto que moram no meu coração. Celina disse assim, a proposta não é minha, então eu vou consultar e já te trago a resposta. Foi, conversou e retornou e disse, olha, você pode ficar por tempo indeterminado aqui na Terra para que ajude na coletividade humana e depois siga o seu caminho de autoiluminação. Olha a visão de um espírito evoluído em relação a nós outros. Olha o amor, olha o desprendimento, olha o entendimento em renunciar o crescimento, o aperfeiçoamento em prol de quem? De nós. Nós, porque a humanidade. Foi o sentimento que o peixinho vermelho teve de voltar e contar. Olha, existe coisa muito maior e mais bela do que o que a gente vê aqui. Isso daqui não é nada. É um lago de periferia. Aqui é uma coisinha muito pequena. A verdadeira vida está lá fora. Olha a filosofia novamente. Aqui estamos de passagem, mas é muito importante que esta passagem seja de sabedoria, porque aqui nós podemos embriagar as nossas sensações no materialismo, no que a vida nos proporciona, e chegarmos do outro lado seriamente comprometidos. Então, antigamente eu pensava, esta é mais uma existência. É mais uma dentre muitas que já tivemos e muitas outras que teremos. Aí, certa feita, um amigo espiritual corrigiu, não,
esta existência é fundamental, porque as outras dependerão desta. Ontem vivíamos, aproveitávamos, curtíamos, tem uma única vida, uma única existência, vou aproveitar ao máximo. No que isso nos levou? Ao que nós estamos escolhendo hoje. Então o trabalho no hoje, ele tem que ser perseverante. É fácil? Não é, mas não estamos sozinhos. Mais difícil seria se nós não tivéssemos um anjo da guarda. Todos nós temos e poucas vezes damos atenção a ele. Nós temos os espíritos que aqui estão e às vezes chegamos na casa espírita com tantos problemas, com tantos medos, com tantos afazeres lá fora, ouvimos a mensagem, entra por um ouvido, sai pelo outro, tomo o passe que não sinto nada porque eu estou com a minha mente lá fora. E o passe tem a participação de cada um de nós, não é só dos espíritos, não. Vou lá fora, entrei no centro, saí do mesmo jeito. Estou aqui, neste templo de paz. Sublimemos, elevemos, aproveitemos. Foi o peixinho, retornou. Mas as pessoas não estavam preparadas para ouvir outra parte filosófica. Às vezes o Espiritismo nos faz bem. Isso quer dizer que vai fazer bem a um familiar? Não. O Espiritismo me ajuda. Isso faz com que ajude o meu familiar? Não. Porque às vezes o grau evolutivo dele não está maduro o suficiente para compreender o que nós estamos compreendendo. É a visão. É o modo que encaramos. E aí o peixinho voltou, triste, porque não foi ouvido. Ninguém deu importância, ninguém deu atenção, ninguém nem sequer respeitou o trabalho todo. Muito pelo contrário. Quantas vezes as pessoas não fazem isso conosco? Às vezes a gente quer ajudar, não nos ouvem, não nos dão atenção, acha que estamos falando bobagem. Foi o que aconteceu com o peixinho. E ele voltou, seguiu a sua jornada. Anos depois, o que ele fica sabendo? Que aquele lago sofreu aquela região uma época de seca, o nível da água baixou, matou muitos peixes. Se nós não sairmos do casulo, será que a terra continuará a ser a nossa casa? O planeta não está evoluindo? O planeta não está em desenvolvimento? E nós estamos em desenvolvimento? E se estamos, o esforço não vale a pena? Então no trabalho nós temos tudo. Olha o convite que Jesus faz a Saulo. Saulo teve a oportunidade de se formar em doutor da lei, era um jovem rabi, tinha um conhecimento extraordinário, era cidadão romano, compreendia outras línguas, era tido pelos judeus como orgulho da raça, iniciou toda a campanha de perseguição aos cristãos, em que anos depois ele foi vítima do que ele iniciou. E quando as portas de Damasco, já que aquelas cidades daquela época eram fechadas por muros, quando ele estava às portas da cidade de Damasco, junto com 2 companheiros para prender e condenar Ananias, porque converteu Abigail, sua noiva, irmã de Jerziel, que se tornou Estevão. Quando ele está às portas, ele vê uma luz tão forte que Emmanuel descreve no livro Paulo e Estevão, que era a simbologia do sol. E daquela luminosidade emana a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Quem sois? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois? Sou Jesus de Nazaré. Quando ele vê aquela luz, ele cai da montaria. E a luz de Jesus é tão intensa pelo seu esplendor evolutivo que momentaneamente Saulo fica cego. Aquilo ali vibrou na alma de Saulo de tal modo que ele não teve dúvida e se tornou um cristão. E ele perguntou: o que eu faço? Vai à estalagem tal, que eu vou mandar um de meus seguidores para restituir a tua visão. Ele vai. Quem vai restituir a visão dele com um passe magnético? Ananias, aquele mesmo que ele estava perseguindo. Olha como a vida dá voltas. Do perseguidor, passou a ser um defensor. E se não fosse Paulo, será que teríamos o cristianismo que temos hoje? Poderíamos até ter, mas será que teríamos aquele exemplo moral? Com certeza não. Paulo não estava preocupado se iria apanhar, se ia ter uma costela quebrada, se seria esfolado em praça pública. Seria mais uma vez, de tantas, uma mais, uma menos. Estou com Jesus até o fim. Será que nós temos esta força moral? E se não temos, será que não podemos pegar no seu exemplo para encontrarmos a nossa estrada de Damasco e enfrentarmos as nossas lutas, os nossos problemas e os nossos dilemas? Podemos, estamos juntos. Nós todos aqui estamos aprendendo juntos, crescendo juntos. Uma mão ergue o outro, uma mão soma com o outro. E para encerrarmos, devido ao nosso tempo, nós vamos relembrar a figura extraordinária, que eu gosto muito de dar este exemplo para fixar em nossos corações. Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado, desencarnou em 1989. Muitos não conheceram e não ouviram falar dele, mas procurem palestras no YouTube. Ele, do pescoço para baixo, não mexia nada. Em determinada altura da sua existência, ficou cego. Um pouco mais adiante, a dor no seu peito era tão intensa que ele tinha que colocar uma pedra de 10 quilos no seu peito. Começou uma hemorragia, um sangramento. Foi ao médico, o médico lhe disse: Jerônimo, você está por um fio. Essa história eu gosto muito de contá-la, porque ela mostra para nós o poder de reação que nós temos e o quanto a nossa oportunidade ela é bendita. E quando o médico disse: Jerônimo, você está por um fio, qual o seu último desejo? Ele residia em Tuiutaba, Minas Gerais, e ele tinha um carinho e um respeito grandioso pelo Chico. E o Chico, já nesta altura, em Uberaba, ele disse: eu quero ver o Chico. Então vá, porque pode ser o seu último desejo. Quando chegou em Uberaba, quando chegou no grupo espírita da prece, o Chico, que tinha uma mediunidade anímica dele, extraordinária, disse: vá até a porta. Jerônimo chegou. Coloque daquele lado da mesa. Eu atendo aqui e ele atende ali. Todos que chegavam diante do Chico para abraçar, beijar, cumprimentar, vai dar um abraço no Jerônimo, vai conversar um pouco com ele. E o Chico tinha hora para iniciar uma atividade. Mas enquanto tivesse uma mãe aflita, um pai desconsolado, um filho com dificuldade da separação do pai ou da mãe, o Chico estava no centro. E já era tarde, já era madrugada, quando o Chico vai até Jerônimo e pergunta: como está, Jerônimo? Ah, Chico, eu não estou bem não. Eu estou por um fio. E o Chico,
Ele tinha muitas dificuldades físicas, mas o Chico era bem-humorado. O Chico era feliz da vida, sempre com um sorriso largo. E o Chico falou: "Ah, Jerônimo, benditos são os fios. Tem fio de lã, tem fio de cobre, tem fio de nylon. Trabalha, meu filho, que o fio engrossa." O seu problema, Jerônimo, é a dor do coitadinho. As pessoas te olham inválido, aleijado, dependendo de tudo, para comer, trocar de roupa, tomar banho, fazer necessidades fisiológicas, tomar um simples copo de água. Olha que inválido, só serve para dar trabalho para os outros. E você está assumindo no seu inconsciente, olha quanto a nossa mente interfere no nosso corpo. E você está acreditando que é tudo isso. Trabalha, meu filho, que o fio engrossa. Durou mais 20 anos depois disso. Será que nós também, de vez em quando, não passamos pela dor do coitadinho? De vez em quando ou quase sempre. Sendo que a gente tem que ter força, continuar. Que alegria em estar no Centro Espírita Caminho da Luz. Que honra para mim poder fazer a palestra em comemoração aos 30 anos. Que Jesus, o nosso Mestre maior, nos fortaleça, nos ilumine, nos dê tudo o que precisamos para seguirmos em paz, lutando e vencendo, crescendo a cada dia. Que Jesus abençoe, que Jesus ampare, que Jesus proteja a todos que aqui estão. Muita paz em seus corações. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.